Bom, daqui a pouquinho a gente vai tratar do Pé de Meia, né, esse programa do governo de incentivo aos estudantes que estão no ensino médio para que eles concluam o curso com a deputada Bia Kicis, mas a gente precisa se despedir do deputado Marcel Van Hatten, para que ele aproveite aí alguns momentos ainda com a família, daqui a pouco voltam os trabalhos legislativos. Deputado, esse programa acabou ficando fora do orçamento, foi entregue a fundos privados, há uma série de desconfianças, a área técnica do TCU apontou as irregularidades, o TCU foi lá e bloqueou 6 bilhões de reais desse programa, mas a gente para olhar, não é a única contabilidade criativa, a única tentativa do governo de dar uma aliviada nos gastos. A gente tem visto o mesmo comportamento no cálculo do déficit fiscal, por exemplo. Eles têm usado o novo velho PAC também, né? Um monte de contabilidade estranha, usando estatais e umas jogadas esquisitas. Mas agora, mais um motivo, mais um crime de responsabilidade, né? Se você for olhar pela lei ali fria, mais um crime de responsabilidade e tem uma discussão, deixa sangrar, vamos para o impeachment. Mas esse caso do Pé de Meia pode gerar, já há um movimento na Câmara, mas com poucas assinaturas, para um novo pedido de impeachment do Lula. O que o senhor pode dizer? Vamos lá, Lacombe. Só ainda repercutindo a questão que o Rodrigo Constantino trouxe, que eu acho muito importante sobre as retaliações econômicas. Eu acho que o Trump ele dá uma mensagem muito forte de que não venham brincar comigo aqui, porque o que vocês estão fazendo, Petro, Lula, é tentar caçoar do presidente dos Estados Unidos, está tentando resolver o problema criado, inclusive econômico, pelo presidente anterior. Porque imigrante ilegal, pessoas que descumprem a lei, condenados por lavagem de dinheiro, são um problema econômico para o país também. E aí eu concordo com a crítica que o Rodrigo faz, no sentido daquele liberal que só pensa em termos estritos do que diz no livrinho, mas não vê a coisa mais ampla, né? E eu, como liberal, olho a coisa mais ampla também. Quando ele fala isso, quando ele diz o seguinte, nós vamos botar 25% de tarifa, então, na Colômbia, e aí dá um jeito de realmente chamar a atenção do país como um todo, ele, na verdade, também está dizendo, olha, o café que está vindo da Colômbia pode vir de Minas Gerais. Eu vou mandar, inclusive, daqui a pouco uma mensagem para o Romeu Zema para ele aproveitar a situação aí e mandar mais café lá de Minas Gerais. Lá no Rio Grande do Sul, certamente temos produtos que competem com os colombianos e que, com essa tarifação aí, se ela realmente se consolidar, vamos ter mais condições de disputar mercado lá e continuar oferecendo um produto barato para os Estados Unidos. Eu acho que a grande mensagem que os Estados Unidos dá é o contrário daquilo que alguns liberais pensam, é o contrário realmente. Nós estamos aqui protegendo a nossa economia no sentido de garantir a liberdade do nosso consumidor, inclusive de não precisar competir internamente com pessoas ilegais, com pessoas criminosas que vêm aqui para destruir a nossa economia. E se outros países não querem ajudar, querem fazer disso politicagem barata, eles vão sofrer as consequências. É uma forma até de acordar, porque, como eu disse, eu estava lendo os 2 jornais colombianos principais de lá agora há pouco, e o que está acontecendo é que os governadores e prefeitos oposicionistas ao Petro, ou seja, aqueles que estão na direita liberal, estão reunindo imediatamente todas as associações comerciais e industriais para buscar internamente resolver o problema. E é isso que precisa fazer, internamente, botar pressão no presidente socialista comunista e, quem sabe, até fazer o impeachment dele, assim como nós defendemos o impeachment do Lula. Eu defendo desde que ele assumiu. Na verdade, não deveria nem ter assumido pela grande farsa que foi aquele processo eleitoral desequilibrado em que o Tribunal Superior Eleitoral botou, por um lado da balança política, todos os benefícios e, para o outro, censura, inclusive, que foi o que Jair Bolsonaro sofreu contra a candidatura do Lula, que, na verdade, não deveria nem sequer ter sido solto. Então, passando exclusivamente agora a questão do pé de meia, este é um processo de impeachment absolutamente cabível, está absolutamente também respaldado nos crimes de responsabilidade, assim como foi a questão das pedaladas fiscais da Dilma. E o interessante nesse caso, viu, Lacombe, é que, de fato, como você bem falou, existem vários outros casos de fundos privados sendo criados ou utilizados pelo governo Lula para fazer gastos fora do orçamento, para não entrar no cálculo do déficit fiscal, para não entrar no cálculo do arcabouço fiscal. Esse caso é mais sério, sabe por quê? Porque o Lula quis utilizar um fundo privado para financiar o pé de meia, o Congresso Nacional vetou, aliás, proibiu em lei,
o Lula, ele vetou a proibição do Congresso e o Congresso derrubou o veto. Ou seja, o Congresso disse expressamente, você não pode usar um fundo privado para financiar esse programa. Você se vire com um recurso que, aliás, ainda existe no fundo específico para isso. E apesar disso, o Lula foi adiante e continuou passando o recurso de um fundo privado para o fundo que paga o pé de meia. Foi isso que o ministro Augusto Nardes, que aliás foi o mesmo relator das pedaladas da Dilma, olha só como a história se repete, isso que ele identificou, toda a área técnica do Tribunal de Contas da União confirmou que estava irregular esse recurso e cautelarmente mandou parar de transferir o dinheiro. Ele não foi utilizado, ao que se tem conhecimento. Se bem que o dinheiro ele se mistura no mesmo fundo, né? Mas o dinheiro que havia no fundo anterior ainda era o suficiente. Mas sim, houve a intenção de utilizar um dinheiro que o Congresso não autorizou para fazer o pagamento desse programa, que aliás é um programa muito interessante. Eu não acho que quem recebe deve sofrer. Agora, jamais deve ser pago fora da lei e há sim fundamentos claríssimos para um processo de impeachment, e é por isso que eu também disse no início do programa que um presidente da Câmara dos Deputados deve ter como o seu primeiro compromisso pautar o impeachment do Lula, porque para resolver os problemas, eu sei que muita gente diz que tem que sangrar, etc e tal, para mim não é nada pior do que ter Lula na presidência, tem que tirar o quanto antes e eu vou continuar batalhando pelo seu impeachment. Sangrar nada, tem que afastar de uma vez. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação. Tomara que a sua candidatura à presidência da Câmara seja confirmada, parece que já está confirmada, e que seja um sucesso. A gente tem que ter algum tipo de esperança, sabendo que é difícil, que há um jogo de cartas marcadas, mas a gente tem que marcar a posição. Muito obrigado, até uma próxima. Melhor notícia da noite. Lacombe. Ótimo. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Constantino. E um abraço para minha querida amiga Bia Kisses, que entra em seguidinha aí. Valeu, um abraço a todos que estão acompanhando. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.